Boa Olá, noite. Ai, que honra! tudo bem? Boa noite. Como está? Tudo bem? Nossa, Obrigado faz pelo tanto... convite, viu? Obrigado pelo Eu que convite. agradeço por ter topado. Puxa vida. É sempre legal bater papo com outras pessoas, porque às vezes a gente vai criando alguns círculos de amigos, algumas. Vai mantendo sempre as mesmas pessoas, né? Falando para as mesmas pessoas, no meu caso, às vezes para a imprensa, às vezes para eleitor. E é legal quando a gente consegue trocar ideias com outras pessoas de outros meios. Bem legal, obrigado mesmo. Inclusive com a nova geração. Exatamente. O que é mais Nossa, legal ainda. pois é. E quando eu te encontrei aquela vez, eu falei, eu vou ser jornalista. Tô quase É verdade. formada. Você está aqui em que período que você está? No sétimo. Sétimo período, tá no último ano já. É. Mas eu não consegui o Maravilha. estágio ainda. Puxa vida. Tá tão Não, difícil. mas essa área é bem complicada. A gente tem que fazer. Eu sempre digo que o jornalismo é uma profissão de amor, assim, né? Porque ele é. Sim. E sempre quando eu falo para os estudantes de jornalismo, eu sempre falo: olha, você vai ganhar mal, você vai trabalhar muito, mas vai ganhar mal principalmente no início de carreira, né? Porque a nossa profissão é desqualificada, infelizmente. Ou desqualificada não, não é reconhecida. Melhor Não. consertando. E o que eu percebo é que, mas mesmo assim, quem gosta e quem quer fazer jornalismo, vai fazer por amor, entendeu? Foi que se eu tivesse que começar hoje de novo, faria jornalismo de novo. Então vamos apresentar para quem não conhece você, que não é de Curitiba, que nunca ouviu falar. O Vamos. Marcimão José é jornalista formado pela Tuiuti, tem pós-graduação em segurança pública e privada e também gestão de políticas públicas. Nos últimos 20 anos atuou nos principais veículos de comunicação e atualmente é vereador de Curitiba. Mas nos conte, por que você decidiu cursar jornalismo? Sabe que eu sempre fui muito comunicativo. E eu sempre falo que às vezes eu era até um pouco tímido, mas eu gostava de me comunicar, que são coisas diferentes. E aí o exercício para essa timidez, eu usei exatamente o subterfúgio de gostar de falar em público. E eu sempre falei muito, né? Quem me conhece já sabe disso. Sempre falei muito e eu achava que eu era professor, que eu seria professor. Tanto que eu cheguei a fazer um ano da faculdade de História, porque eu achava que seria professor, porque eu sempre gostei muito de falar, apresentar os trabalhos, fazer umas coisas diferentes, assim. Só que antes mesmo de me formar em jornalismo, eu já era metido, eu escrevia texto para as revistas, então eu, na minha época, sei lá quantos anos fazem, nem quero falar, mas tinha uma revista de música chamada Showbiz e tinha outra chamada CZN e tinha uma outra chamada Som Livre. Então eu sempre gostei muito de música, eu ia nos shows e escrevia algumas resenhas e mandava. E às vezes as revistas publicavam. Eu falava, puxa, que legal, né? Os caras gostaram do meu texto, poucas correções, assim, claro, né? Não era profissional ainda, né? Então isso me despertou mais ainda. E aí quando eu mudei para jornalismo, daí eu me encontrei. Daí eu me encontrei. Eu comecei minha carreira durante a universidade ainda, fazendo assessoria para a Federação Paranaense de Surf e de Bodyboarders. E eu achava, eu tinha certeza, porque eu surfava na época, andava de skate. De skate ainda ando, né? Mas naquela época eu achava que eu ia trabalhar com jornalismo esportivo. Eu pensei, eu vou viajar o mundo, né? Cobrindo campeonato e tal. Só que quando você sai da faculdade, você não tem como escolher. Você tem que entrar na vaga que sobra. E sobrou o jornalismo policial, graças a Deus. Graças a Deus. Ninguém gostava do jornalismo policial. E aí eu peguei e me dediquei muito. Comecei a trabalhar num jornal da região metropolitana, depois no Popular, lá em Araucária, depois fui contratado na Tribuna do Paraná. Trabalhei 10 anos na Tribuna do Paraná e me apaixonei por essa área. Daí, para qualificar o meu texto, para melhorar esse conteúdo, e não só a questão de jornalismo policial, mas um jornalismo de segurança pública, que é muito mais amplo,
Daí eu fiz as especializações. Então, isso tudo foi uma construção, né, durante o caminho. Puxa, que interessante. E qual que foi a reportagem mais difícil que você teve que fazer? Veja, eu tenho um livro rascunhado aqui já, sabe? Já comecei a escrever ele várias vezes, eu tenho vários pontos já. Porque quando você trabalha com jornalismo policial, cada dia é uma história louca, uma história diferente, porque você mexe com sentimentos, você mexe com valores, você mexe com várias coisas. Poder, ego, né? Então, assim, eu podia até separar por área. Então, eu fiz várias matérias. Uma vez eu fiz uma matéria de que um menino havia sido baleado e durante a noite a gente fica escutando o rádio do SEAT e da polícia. E eu cheguei no local onde aquele menino havia sido baleado, antes do SEAT e antes da polícia. Só tava lá o menino ferido nos braços da mãe, ele caiu nos braços da mãe, e ele pedindo perdão para a mãe. Perdão, mãe, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Pelo que eu fiz, me perdoa pelo que eu fiz. A gente não sabia exatamente o que era, né? E é um lugar hostil, não dá para você chegar e querendo entrevistar ali e tal. Eu sei que o SEAT chegou, quando o SEAT chegou, esse menino já estava morto. Depois que eu fui descobrir que esse menino estava envolvido com o tráfico de drogas, né? A mãe já tinha tentado tirar tal. Então essa foi uma cena que ficou marcada na minha cabeça, assim. Mas eu fiz outras matérias muito legais também, fiz matérias que foram premiadas, matérias de transformação social, matérias com mães que mudaram a sua vida para atender os filhos. Eu fiz matéria e eu viajei bastante, né? Eu fui para a África, eu vou gravar, viajei o Brasil inteiro gravando, né? Desde Bahia, Tocantins, Belém, enfim, é muito legal. Tem muita história para contar. Ó, eu sonho grande. Espero um dia estar na Rede Massa. Mas nos conte como que foi ser, trabalhar na Rede Massa? Bom, eu conheci você pela Rede Massa, então. A Rede Massa Acredito que foi a um maioria também conheceu você pela Rede Massa. Sim, a Rede Massa me deu várias coisas, assim. A Rede Massa me deu, primeiro, muitos amigos. E ela me deu também a experiência que eu tenho hoje, não só a experiência como jornalista, mas a experiência como homem, né, como pessoa, como cidadão, né, o jornalismo policial me deu isso. Eu trabalhava na Tribuna, eu escrevi o jornalismo policial lá. E a Tribuna sempre foi conhecida como um jornal clássico de jornalismo policial, né? Era o tal do Espreme Sai Sangue. Ficou conhecido assim durante muito tempo. E, e, e aí o que aconteceu? Depois da Tribuna, o Ratinho comprou a TV Iguaçu. E quando ele comprou a TV Iguaçu, ele precisava de um repórter que conhecesse um pouco essa linguagem policial para trabalhar à noite. E eu fui. Deixa eu ver, durante quase 7 anos eu trabalhei nos dois, na Tribuna de manhã e na Rede Massa à noite. E aí foi lá que daí aí as coisas começam a acontecer, você começa aumentar a tua fonte, né, de relacionamento. E sabe que um conselho bem importante para você, eu vi que um dos maiores jornalistas aqui do Paraná entrou aqui na live, o Carlos Marassi. O Marassi apresentou o jornal, o Marassi apresentou o jornal da RPC durante muito, nem era RPC ainda, era TV Paranaense. Uma honra tê-lo aqui. Me Ó, sinto. Ai, até travei. Eu me sinto lisonjeada. muito legal. Nossa, Marassi é um cara bom para você que honra, entrevistar viu? aqui, viu? Tem histórias para contar também. E, e aí eu entrei na Rede Massa e daí lá fiquei, né? Cobrindo jornalismo policial e deu tudo certo, graças a Deus. Foram 13 anos. Pois é. Como eu disse, a maioria conheceu você na Rede Massa, no É, Tribuna da Massa. Naquela época era apresentado pelo Galo. Tem um é. vídeo muito engraçado de você, o Galo e o Ricardo Milton, tentando falar o nome do acusado. É, Tá é, bem, mano? ali foram muitas histórias legais, assim. A gente montou uma equipe. Assim, ó, eu entrei bem antes do Galo, né? Bem antes do Galo. Eu entrei quando o apresentador era o Robson Silva ainda. Daí, depois foi o Adilson Arantes, o Val Santos.
o Rafael dos Anjos, que hoje apresenta em Minas Gerais. E quando o Galo entrou, a gente criou uma pegada muito de rádio. Então a gente fazia os rápido, assim, rápido. E você estava onde? Daí entrava eu falando informação. E eu já jogava para o Vilches jogava para o Passaia, e voltava para o estúdio, e no meio do caminho a gente falava a hora. Então é televisão com cara de rádio. A gente sempre fez isso lá. E deu muito certo. Tanto que muitas emissoras copiaram aquilo e aquilo estourou na audiência. Foi muito legal. E aí a gente tinha essa pegada, né? Porque o Galo é um baita de um comunicador, e ele sabia conduzir isso muito bem, entendeu? Então, às vezes, ele brincava no ar, às vezes ele falava sério, e às vezes a gente se matava de rir lá de algumas coisas assim, bobas, e não conseguia voltar pro ar. Aí chamava o outro, assim por diante. Mas aquela época foi muito bacana, um período muito legal. Esse vídeo viralizou, assim, pra muita gente. Inclusive tem um youtuber grande que fica falando, veja esse repórter de Curitiba que tenta falar o nome do acusado e sai errado. Tem várias, assim, várias coisas que acontecem no ar, que às vezes você, né? Uma vez o cantor latino foi visitar a TV, e o Galo, ele queria que eu dançasse com o latino, ele me fez pagar esse mico. Eu falei, tá bom, tá tudo certo. Eu lembro, eu Ó, lembro. quem entrou na live aqui agora, ó, foi o meu amigo Rogério Campos, um grande vereador, foi um grande vereador aqui em Curitiba e vai ser vereador novamente. Um cara parceiraço. Só tem gente boa aqui na tua live, viu? Ó, meu amigo Matheus tá aqui também. Muita gente boa. Nossa, sim, fico muito feliz mesmo. Puxando também dessa época, como que foi a transição quando o Galo saiu? Porque eu lembro que quando eu fui na Rede Massa, isso eu posso afirmar com toda certeza. Eu fui na Rede Massa e você não estava lá. Ah, que pena. Eu fui assistir o programa, eu apareci. É Mas mesmo? você não estava lá. Eita. Saí e fui embora. Sabe que a gente criou um vínculo tão legal com os nossos telespectadores, que assim, é legal chamar de fã, aquela coisa, mas eu criei amigos, né? Então tem a Cris, por exemplo, que hoje faz parte da minha equipe, a gente se conheceu lá através da TV. Isso que eu tô te falando, a TV me deu muitas coisas legais. Tem gente que passa na vida da gente, se torna colegas, se tornam conhecidos, mas alguns se tornam amigos. Por mais que você não se veja todos os dias, quando você se encontra é uma alegria, uma felicidade. Eu vi, como aqui o Rogério falou, um grande amigo. Então, o Rogério é um desses caras que eu conheci sendo fonte, depois ele virou vereador, acho que 2 gestões, e ainda assim continuou super humilde, gente boa, né? E a gente sempre criou esse vínculo com as pessoas que iam visitar, tal, e as pessoas gostavam de tirar uma foto, mandar um abraço, tal. A Dinéia também colocou aqui, ó, eu também fui lá uma vez, ele não estava. A gente só era amigo naquela época. Acho que nem era amigo ainda, né? Hoje nós somos namorados. Tinha Pode falar. aquele bordão lá que falava que você era o 007 do... Então, ele que criou o 007. O que acontece? O 007, não sei, talvez sei se você já assistiu os filmes do 007, né? Ele é um espião, né? Um espião que tem... de um clipe ele faz uma arma, entendeu? De um grampo, ele consegue fazer um... Enfim, esse é o cara. E eu sou muito curioso. Então, teve uma vez que a gente estava investigando um caso numa pedreira ali em Campo Magro, onde os caras estavam dando golpe do seguro. Eles chegavam no alto da pedreira e jogavam o carro na água lá. E o carro desaparecia. E eu fui várias vezes lá fuçar, entendeu? Daí um dia a gente encontrou um carro lá abandonado e eu comecei a checar aquele carro para ver se eu conseguia pegar algum número de chassi, se eu conseguia pegar sei lá, uma placa, enfim. Aí aquela cena foi pro ar. Daí o Galo falou o seguinte: olha, parece o 007. Eu tava com um terno preto, uma camisa branca. Olha, parece o 007. E aí aquilo pegou. Ah, é o 007, é o 007. Ele gostava de dar apelido, sabe? Porque isso servia de escada para ele também. Né? O Galo é um baita um comunicador, né? Tanto que ele criou o Bigode Grosso, que é o João Jimenez. Ele criou
o Lobisomem, que era o Iverson Vaz, né? Enfim, o Drácula, né? Que era o Iverson Vaz, e assim por diante. Então, essa coisa do 007 surgiu assim. E o 007, eu levei para a vida, né? Tanto que meu número de campanha para vereador era o 55007. Daí eu usava trilha, usava essas coisas. Claro, a gente tem que usar, né, todas essas estratégias. E o Galo foi o responsável pelo 007. Sim. E aposto que alguns nem chegavam e falavam, oi, Márcio Paulo. E aí Sim. chega e fala, oi, 007. Sim, às vezes tem alguém que me chama ainda de 007. Eu fui agora no almoço do Pequeno Cotoleiro, no domingo, que é um evento muito legal que acontece aqui em Curitiba, sempre aos primeiros domingos. No primeiro domingo do mês. E aí teve uma senhora, ô, 007, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Tá. Ficou, né? Pega muito fácil. Como você tem, assim, a vasta experiência, que você tem de experiência, eu tenho um pouquinho mais de idade. Eu vou fazer 22 daqui 2 semanas. Como que você vê os jornalistas que estão se formando atualmente e que se inspiram em você? Acredito Olha, que tem gente eu, que, além de mim, se inspira em você. eu acho muito legal isso. Acho muito legal porque, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema, nenhuma mácula. Nunca perdi um processo judicial. Ah, vai ter que pagar pensão, cesta básica, nada. E eu tenho uma carreira que eu olho para trás e eu me orgulho de como eu construí ela. Eu me orgulho da forma como eu escrevi os textos, da forma como eu fiz as passagens nas matérias, de como eu construí essa questão de as fontes, né? Porque assim, ó, tem muita gente que diz que metade do trabalho do jornal ou da qualidade do jornalista é a agenda que ele tem. Outra metade é a prática e a técnica que ele desenvolve. Se você tem uma boa agenda, você vai ter muitos contatos. Então, às vezes, você precisa de uma informação que só você vai conseguir dar com exclusividade porque você tem o contato de determinada pessoa. Isso é um jornalismo com qualidade. Então, eu sempre prezei muito por essas fontes, sabe? Hoje, vejo pessoas que fazem parte da minha vida que eram minhas fontes. A Tânia Guerreiro, por exemplo, enfim, essas outras pessoas, né, que passaram pela vida aqui, porque, de certa forma, passaram na minha vida profissional. E é muito legal tudo isso. E assim, eu acho legal essa inspiração, porque eu vejo que a gente a gente está vivendo um período muito chato, em que qualquer coisa que você fale, você pode ter duplo sentido. As pessoas confundem muito liberdade de expressão com liberdade de imprensa e com opinião, entendeu? Amanhã, inclusive, amanhã é Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. E eu queria alertar todos vocês que estão nos assistindo da importância que é ter uma imprensa livre. Quando você não tem uma imprensa livre, você não tem democracia. O que é imprensa livre? É ir agora em um local de morte, por exemplo, um homicídio, e mostrar que uma pessoa foi assassinada. Se você não tem uma imprensa livre, esta verdade, às vezes a gente não fica sabendo. Nossa, como a cidade está tranquila. Mas, na verdade, os jovens estão sendo assassinados. Eu dei o exemplo do jornalismo policial, mas no jornalismo político isso é pior até. Quando você não consegue relatar os fatos como eles são, quando você não consegue relatar uma pesquisa como ela é, quando você não consegue falar as coisas que você sabe, ou que você viu, que você... Enfim, liberdade tem que ser nosso objetivo de vida, lutar pela liberdade, seja de imprensa, de expressão. E só para concluir esse tema, as pessoas confundem fake news com liberdade de expressão. Isso é um tema que a gente poderia ficar falando horas aqui. Fake news, para nós jornalistas, é a tal da barrigada. O que é a barrigada, pessoal? A barrigada é quando um jornal fala que a rainha morreu. E ela não morreu. Esses dias aí teve um jornal, acho que Folha de São Paulo, falou que a rainha Elizabeth tinha morrido. Ai, que vergonha. Essa é uma notícia. Agora, a liberdade de expressão ou de opinião é quando eu falo, por exemplo, que eu não gosto do PT. Isso não é liberdade, isso não é crítica, isso é uma verdade. É minha verdade e é minha opinião. Entendeu? Você pode não gostar. E se eles não gostarem, que me processem.
mas é assim que funciona, né? Então é mais ou menos isso. Pois é. É, bom, você construiu uma carreira de sucesso, mas me diga, como que foi sua vida depois de formado? Teve alguma dificuldade? Depois de formado, sim, veja, o que que acontece? Às vezes, o jornalista, ele sai, ele entra na faculdade com uma intenção de mudar o mundo. Não, eu vou ser assim, vou falar somente as coisas assim, ou eu quero trabalhar com jornalismo de moda, né? Eu quero viajar e conhecer o São Paulo Fashion, Paris Fashion, eu quero viajar. E às vezes a gente tem algumas decepções, porque nem sempre é assim. Dentro do jornalismo tem uns que são mais queridinhos, tem outros que têm mais talento, tem outros que têm o ego mais inflado, tem outros que nem são tão bons assim, mas que ganham a oportunidade porque são indicados por alguém. Então, assim, o jornalismo, às vezes, ele é cruel, porque nem sempre a qualidade do teu texto, a qualidade do teu vídeo é que conta muito, sabe? Perdão. Mas a dica mais importante é o seguinte: quando você se forma, você precisa entrar em qualquer veículo, seja numa assessoria de imprensa, seja no jornal, seja numa rádio, seja, enfim, em qualquer lugar. E aí é importante que você se decida. Eu quero ser assessora de imprensa. Ok, tá tudo certo. Então se qualifique. Faça uma pós, né? Se especialize em determinadas áreas. Eu tenho um grande amigo, por exemplo, que ele se especializou em assessoria de imprensa. Ele montou uma assessoria, sei lá, uns 15 anos já. E ele foi se especializando. Hoje ele só faz assessoria no Brasil inteiro para o mercado imobiliário. Tem assessoria de imprensa exclusiva para o setor político, assessoria exclusiva para a questão dos médicos. Então é assim que funciona, né? Especializar. Você tem que ser. Se você for só mais uma, infelizmente o mercado vai te tratar assim como só mais um. Olha que eu tenho. Não é querer me gabar, mas eu tenho tanta capacidade e só não tive chance. É. E outra coisa, né? Se você está estudando, acho que a dica mais legal é a seguinte: faça estágio, escreva, mande texto para os jornais de bairro. Ó, dá uma olhada no meu texto, publica aí. Sabe, essas coisas assim importantes para que você tenha um portfólio. Para quando você for fazer. Porque se você for ficar esperando a oportunidade, às vezes ela não aparece. Ou ela aparece de outra forma. Então, eu, por exemplo, eu escrevi para vários lugares. Eu tenho um portfólio muito legal ali que eu escrevi para vários lugares. Eles me davam a oportunidade e perguntavam: o que você quer que eu escreva? Aí eu ia lá, entrevistava, escrevia e mandava para os jornais. Então, eu tenho material em vários jornais de bairro, jornais da região metropolitana. E aí, a hora que surgia a oportunidade, eu já deixava o meu currículo. Enfim, são possibilidades, né? Sim, capaz de eu adotar essa ideia também, porque não é que eu tô esperando uma chance. Eu procuro chance. Só nada, nada. Talvez seja importante você definir qual que é a área que você mais se identifica. Você gosta de texto? Ah, quero escrever textos. Eu quero fazer correção de texto. Não, eu quero trabalhar com edição. Eu quero trabalhar com redes sociais, mídias sociais, tráfego pago. Sei lá, hoje o jornalismo, ele é infinitamente, né? São possibilidades. As possibilidades são infinitas, assim, né? Então é isso. É o que aparecer, porque eu tenho sonho, Isso. né? Na frente de uma O câmera. principal você já tem. O principal Porém, não. As duas coisas principais você já tem. Você tem um sonho e o segundo é a força de vontade, porque você já está no sétimo período, né? ai, e que força de vontade, viu? Nossa, haja força de vontade. Estudar numa É, pandemia não foi fácil. não foi, né? Você estuda onde? Não, não, Ninter. Ah, não, Nitra. Ok. Saiu do Tiradentes e foi pro Garcês só. Sei ali onde Não é. tinha. Não, Eu já dei palestra para os. digamos que. Eu já dei palestra lá na Uninter na época da Mônica Forte. Ela me dá. Eu dei palestra para a Só turma que dela. eu não tive a chance de ver a tua palestra porque Ah, foi então. de noite. Temos que Eu agendar aí. só tava de manhã. Eu tô de manhã no caso. Sim. A mais querida doutora. E quem entra da minha sala fala, não é verdade.
Esqui. Eu tô brigando pra ter as coisas lá, eu tô. Nem sou Mas assim, ó, só o representante. fato de você abrir esse canal para a gente bater um papo, né, para as pessoas saber como você faz, né, conduz aqui, isso já é uma iniciativa, né? Bacana, parabéns. É, e eu sou tímida. Então, Muito baita do tímida. exercício aí. Nem me fale. Eu tava assim, suando frio. Ai, será? O que que vai dar? O que que vai dar? Sempre dá esse pequeno desespero, mas como eu falei, meu sonho é apresentar. E você já apresentou o Tribuna da Massa algumas vezes? Assim, tanto Já. dia de semana quanto final de semana. Conta aí a experiência. Bem, apresentar o Tribuna da Massa, é uma experiência muito diferente. Hoje, o Tribuna da Massa, ele é menor, né? Eu acho que ele começa um pouquinho mais tarde, porque tem outros programas antes. Tem o do Sandro, né? O Tribuna da Massa, quando eu entrei lá, ele começava 10 para meio-dia e terminava 2 horas. Então, você ficar 2 horas no ar, segurando ali, é muito difícil. Você tem que falar muito, você tem que ter raciocínio rápido, você tem que ter o entrosamento com a equipe, né? Porque senão você perdeu o ritmo, já era. Então você tem que manter ritmo, ritmo, ritmo. Mas a equipe é muito competente, né? A equipe, porque quando você fala o Tribuna da Massa, apresentado pelo Lucas Rocha, não é só o Lucas. São quase 80 pessoas que trabalham para que aquele programa tenha sucesso que tem, né? Então o Lucas é um cara fera, ele é sensacional, mas é a equipe toda que faz acontecer. Mas claro, a condução do apresentador, ela é fundamental, né? Se ele consegue botar ritmo, colocar, é, fazer raciocínio, comentário. E o comentário você só consegue fazer um comentário de qualidade se você tem conteúdo. E você só vai ter conteúdo se você lê. Então, se você não lê, não se intera, não sabe como as coisas estão acontecendo, você não tem conteúdo para comentar. Então, é isso. Exato. E um programa de 2 horas é bem puxado. Viu? E 2 horas diárias, né? Imagino. É. Normalmente eu gravo esse da live nos dias que a pessoa pode. Porém, eu gravo rock independente. Também já deixo aqui, assim, spoiler, que a banda convidada para sexta-feira, eu vou gravar amanhã, mas eu vou postar na sexta, a banda Blindagem. Olha que legal, meus amigos. Eu consegui, eu consegui. Na Sim, realidade, não fui eu que consegui, foi minha madrinha, mas sim. já levo crédito. Já deixa, já deixa jogado no ar. Mas, É. nos conte, agora chegando ao presente. Como que foi assim, para você sair da TV e ser vereador? Porque Bom, tem foi que muito pensar, legal. puxa vida, tem que fazer Foi algo. muito legal. Desde menino, eu sempre gostei muito de política. Desde menino. Eu fazia coleção. Sabe santinho, esses santinhos, assim, ó, é parecido com isso aqui, Aham, assim, que o sei, eu político também entrega. fazia, Então, também fazia. eu fazia coleção de santinhos, isso, né? E aí, passou o tempo, eu fui trabalhar, comecei a trabalhar muito cedo, né? Minha família precisava, inclusive, que eu trabalhasse e tal. E aí passou, nem dei bola para isso. Mas quando eu entrei no jornalismo, eu comecei a ter um olhar diferenciado para as questões sociais da cidade, né? Daí você vai estar, por exemplo, quando tem um homicídio é porque faltou segurança. Quando você tem quando você tem uma situação numa escola é porque faltou professor, ou faltou vaga, ou no posto de saúde é porque faltou médico, faltou, enfim. São questões sociais e da cidade, de resolução de um vereador, de competência de um vereador, pelo menos fiscalizar. E aí começou a despertar aquele desejo lá de trás. E aí, o que acontece? Eu tenho uma família que me apoia muito, tenho meus amigos que são bem presentes na minha vida, tenho a minha namorada que está aqui me acompanhando. E aí, conversa vai, conversa vem, vamos, vamos. E aí, eu coloquei meu nome à disposição em 2016. Né? Fiquei de suplente. E agora, em 2020, deu certo, aí ganhei a eleição. Mas
Arrasou. É porque também não adianta ter vereador que não fiscaliza. É, Porque, mas poxa, sabe que assim, ó, essa questão de... acredita, não é assim um pedido, mas é uma ideia. Ou uma situação, sei. Deixa eu contar. Aqui asfaltaram, aqui onde eu moro, na Barreirinha, asfaltaram até o terminal da Barreirinha. Esqueceram que tem até o parque da Barreirinha para asfaltar. Às vezes está no Então, planejamento. Então, tudo isso é muito importante, isso que você está perguntando. sim, Vamos por partes. Veja, quando você está na sua casa, e vamos pensar que você quer comprar um óculos novo. Como que você faz? Você liga lá na ótica, ou vai lá na ótica e fala assim, não, eu quero esse aqui. Gostei desse aqui. Vou levar. Ok. No poder público não é assim. No poder público é o seguinte, você quer comprar um óculos, você não compra um óculos, você compra 1000. E quando você precisa comprar esses 1000, você tem que fazer licitação. Ou seja, várias empresas que fornecem óculos vão se inscrever para vender esse óculos para a prefeitura. Aí ganha lá que tem mais capacidade para atender. Às vezes, a empresa que ganhou a licitação, a empresa que perdeu a licitação, entra com uma ação, porque ela não concordou com o resultado. Aí para tudo. Aí trava lá a compra do óculos. Aí a justiça vai, analisa. Quando a justiça devolve, pode fechar o contrato. Aquele valor do óculos já não dá mais para pagar os 1000 óculos. Aí tem que fazer um aditivo, entendeu? Um aditivo para conseguir comprar todas as demandas. Então, assim, o poder público é muito burocrático e muito chato, tudo isso, mas necessário. Porque tem muita gente que age. A corrupção é um negócio muito sério. E quando a gente fala em corrupção, as pessoas às vezes não têm noção do que é corrupção. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que tem que seguir todos esses trâmites, tem que seguir tudo certinho, entendeu? Às vezes, quando você fala em asfalto, por exemplo, 1 quilômetro de asfalto, ele custa 1 milhão. Vamos usar um exemplo assim, grosso, sabe? 1 quilômetro de asfalto igual 1 milhão. Você sabe quantos bairros tem em Curitiba? 75. 75 bairros, parabéns. 75 bairros. Vamos pensar que a gente vai mandar, o prefeito vai mandar 2 quilômetros de asfalto para cada bairro. São quantos quilômetros? 150 quilômetros. Ou seja, 150 milhões de reais. Aí precisa fazer a licitação. Às vezes, a licitação foi aprovada, mas não completou ou não contemplou aquele resto de asfalto. Porque quando você vai comprar, você não tem como ir comprar, me dá metade, me dá uns 200 metros de asfalto aí. Você contempla a licitação inteira, entendeu? Então, às vezes, a gente não entende. Pô, por que só faltava aquilo ali? Pô, por que não concluiu? A máquina já está aqui mesmo, já resolve. Mas é que aquela empresa é uma empresa contratada, entendeu? É que nem o ônibus. Vou dar um outro exemplo rápido aqui. O ônibus é o seguinte. Você mora em que bairro? Barreirinha. Barreirinha. Então imagina assim, ó. Inclusive, Tem um você ônibus já que. teve aqui na Barreirinha, quando apresentava, estava no Tribuna da Massa, e eu não consegui te ver também. Oh, não acredito. Mas eu vou aí na Barreirinha, eu sempre estou por aí. Sempre estou por aí. E Então é o seguinte, você imagina o seguinte. Imagina o ônibus que faz aí perto da sua casa, que vai até o terminal. Ah, Márcio, por que você não pede para que esse ônibus dê uma volta 2 quadras adiante? É só 150 metros. Ok. Para a gente parece que é só 150 metros. Mas quantas voltas, quantas viagens faz esse ônibus por dia? 20. Então, 150 vezes 20 dá 6 quilômetros. 6 quilômetros vezes 30, né? São 30 dias. Aí a empresa vai falar o seguinte: olha, para aumentar esses 150 quilômetros vai custar tanto. Entendeu? Enfim, lidar com o poder público, que nem o Rogério falou ali, né? Estou tentando explicar aqui de uma forma mais simplificada, mas é bem complicado mesmo, viu? eu não precisa nem ir muito longe, eu também, digamos que eu vivenciei uma situação dessa. É, eu estudava no Loureiro Fernandes. Daí o pessoal que estuda no Loureiro à noite tem problema de assalto e tal. Daí meu pai era presidente da PMF. Tentou Aham. fazer que o ônibus do Cabral Osório só desse uma volta
para passar na frente do colégio e daí descer no terminal, para deixar o pessoal com mais segurança. Certo. Foi aprovado, porém não foi executado. É. Então, depende disso, porque às vezes aprova, ok, a prefeitura aprovou, mas aí tem que ir lá o contrato ser ratificado, porque o contrato fechado não era para isso. Para fazer aquilo tem que ser um novo contrato, alteração, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Deixa eu mandar uns abraços aqui, ó. Eu não consigo parar de não mandar. Então, tem meu amigo Márcio tá aqui, ó, Márcio Poli, e tem outro Márcio que tá aqui, ele trabalha lá na Sejuf. Eu vi ele passando aqui pela live. E a Diné tá falando, ó, você precisa visitar a Barreirinha. Vou visitar você aí, viu? Prepara o café qualquer hora aí. E, assim, só concluindo a questão do asfalto. Se não é uma questão assim, de reclamação, falta asfalto, só tapa um buraco. É que não é legal você pegar o ônibus, Claro, chegar assim, pá, 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 pá. claro. Treme. Sim. Desde que eu me conheço por gente, a Anitta nunca teve assim É. uma Mas sabe que eu autonomada, sei então que só tapa buraco. tem um projeto bem legal da prefeitura para revitalização da Anitta Garibaldi. Porque a Anitta Garibaldi, ela é É uma a via. principal Ela ligação. é uma via muito importante que faz a ligação ali desde o São Lourenço até. Passa pelo AU, depois São Lourenço e vai até Almirante Tamandaré. Tem muita gente que, Sim, para não pegar a rodovia, que está horrível aquela rodovia por conta das as obras, zonas. da duplicação, pega a Anitta Garibaldi. Daí, por exemplo, nos horários de pico, ela é uma rua apertada, ninguém consegue ultrapassar e aí trava tudo. Então existe um projeto bem legal para que aconteça essa revitalização da Anitta Garibaldi. Algumas pessoas já questionaram, pô, por que não faz um binário, ela só indo? Mas, perdão. Mas e como que vai É fazer por para causa da voltar? linha do trem. É, Por causa da linha exatamente. do trem. Mas tem Muita gente projetos também pensa. para tirar a linha do trem dali, Uma, sabe? a linha do trem poderia ser só sentido centro e a Anitta só sentido bairro, ou vice-versa. A Flávia Dali Grávida aí, né? Aí a Flávio Aham. Daligrave, que é aquela rua bem importante ali também, poderia, sim, poderia. Mas assim, eu não sou, né, engenheiro de trânsito, não sou técnico, a minha visão é a mesma que a sua. Lógico, a gente tem que pensar no cidadão, que às vezes ele mora nesta casa. Então, imagina, ele mora aqui. A rua, em vez de ir e vir, ela só vai. Se ele saiu aqui, esqueceu a chave, por exemplo, ele tem que ir até Tem que onde dar para uma conseguir volta. voltar para casa? Será que ele tem que ir até Tamandaré para voltar pela rodovia para pegar a chave? Então, assim, a gente tem que ter essa visão de mais ampla, sabe? E ao mesmo tempo, mais intimista, mais humanizada. O que que isso impacta na vida daquela pessoa que mora ali, né? Então é bem complexo mesmo. Dia de chuva, passar na Anitta, meu Deus do céu, leva um banho. E eu sou especialista em levar banho. Ai, que tristeza. É... Quer fazer alguma pergunta para mim? Só você foi entrevistado? Ah, eu Eu sei quero. que Eu vi que perguntaram você. Eu aqui achei muito também. legal que você gosta de rock alternativo. Eu sou músico também, né? A Diné, que tá aqui também, ela toca o ukulele, tá aprendendo contrabaixo. Né? Eu sou músico há muitos anos, toquei na noite e tal. E eu vi que você se interessa por música alternativa. Isso é muito legal, porque os jovens, às vezes, eles não têm essa visão diferente da música. Eles absorvem tudo enlatado, né? Ou seja, o que vem Sim. pronto pelas rádios ou o que vem pronto pela mídia. Ah, fulana de Às tal vai vezes nem lançar uma busca, só, música, só tá? ouve, absorve, pronto. Então eu achei isso muito legal. Como que é esse teu projeto? Eu que vou entrevistar você agora. O projeto veio de uma ideia que eu participei na faculdade de um semelhante. Eu achei injusto, porque, poxa, eu conheci bandas do Brasil todo, do formato do... Opa, travou aqui. Vamos repetir. Bom, eu conheci bandas do Brasil todo, em formato de live, dentro daquele projeto da faculdade que eu participava. Mas eu Certo. achei injusto no começo do ano. Acabou, não sei o que, não tem a ver com o trabalho da faculdade. Beleza. E surgiu a ideia de continuar. Daí
Eu entrevisto banda de São Paulo, Rio de Janeiro, tudo que é canto. Eu vi que você Eu entrevista um fui monte de banda, atrás, assim. eu fui atrás de todas as bandas. Eu que dei a cara Bem pra legal. bater, também. Você sabe que Curitiba, principalmente nos anos 90, acho que já nos anos 2000, foi considerada a capital do rock. Tinha uma época que tinha mais de 700 bandas de garagem em Curitiba. Então, tem muita banda legal aqui em Curitiba, banda com uma qualidade fantástica, assim, com qualidade de estúdios, sabe? Porque tem uma diferença muito grande em músico que toca na noite e músico de estúdio, né? O músico de estúdio ele é muito mais técnico, às vezes ele grava com várias pessoas. Então, por exemplo, vamos pensar que você quer gravar um CD, você vai lá e contrata um baixista, um guitarrista, um tecladista, enfim. Então, músico de estúdio, os caras são muito bons. E aqui tem vários, tá? Eu posso citar vários. Aqui tem Glauco Souter, Endrigo Bétega, que são músicos feras. Mas tem bandas sensacionais, por exemplo, Blindagem, que é uma banda de 40 anos, né? Eu conheci o Alberto, o guitarrista, ele é meu amigo há pelo menos uns 30, né? O Pato, que é o baterista, né? Enfim. E assim, tem muita banda legal que às vezes não consegue espaço. Não consegue espaço nos bares para tocar, não consegue espaço na noite, ou enfim, até mesmo nas redes sociais aí. Que é um caminho bom, né? Você conseguir divulgar eles. Parabéns. Sim, pra quem tá começando também, tem banda autoral, quer divulgar, eu faço entrevista. Tem gente que me procura, eu procuro as pessoas. E assim vai. E você gosta de que tipo de música? Ah, se eu for falar meu gosto, eu adoro música mexicana. É mesmo? Lembra do fenômeno RBD? Das Claro. crianças, adolescentes? Passou Aí 10 você... anos que acabou a banda. Eu gosto é. bastante. Mas tem uma coisa que é bem legal também. É assim, ó, eu Mas sou muito também curioso. adoro rock. Adoro rock. Claro. Não é que eu faço programa de rock e não gosto de rock. Eu adoro rock. Mas eu gosto mais dos clássicos. Clássica. Então, assim, ó, é legal quando você é curioso e começa a buscar outras coisas, né? Então, eu, por exemplo, gosto de ouvir rádios de fora. Tem uma rádio que eu ouço, que é a Rádio do Chile. Então, você baixa o aplicativo ali, aquele TuneIn, por exemplo, ou outro rádio de aplicativos aí, e aí procura lá, Rádio Futuro, ou joga no teu computador mesmo, futuro.cl, de Chile, futuro.cl. É uma rádio sensacional, 24 horas de rock. E aí os caras levam lá os artistas, porque o Chile é um país muito movimentado, né? Ele é grande de extensão, mas ele é pequeno, assim, né? Não tem. E eles levam muita gente boa lá. Então, todos os shows internacionais que passam por aqui chegam antes lá. Então, é uma rádio bem legal, vale a pena ouvir também. Puxa vida, gostei daqui. É melhor do que ficar ouvindo música que você não sabe nem quem canta quando o professor passa na aula. É. Ai, Na verdade, se chegava a você hora que o for. professor falava, deixa eu colocar uma música aqui. Ai, eu quase dormi na aula. É que assim, ó, Então, não sei se ela vai entrar, mas ela tá de prova. durante Eu muito sempre tempo, viu? dormia na aula. Durante muito tempo a gente era condicionado a consumir as coisas que a indústria cultural nos obrigava. Então, quando eu tocava uma música numa rádio, aquela música era a música da novela das 8. E era a música que fazia parte do comercial. Então, se você queria consumir algo diferente, num estilo, de repente, um pouco diferente, você tinha que pesquisar muito. Só que a gente não tinha Google, não tinha como baixar essas músicas, né? Na minha época tinha o Napster. Você acha que você nem conheceu o Napster? Não, Né? E aí, por exemplo, várias bandas eu aí. peguei aquela era do Porsche Red pra frente. Então, isso, claro. Mas assim, ó, por exemplo, o Metallica entrou com uma ação contra o Napster. O Metallica, outras bandas aí. Mas hoje não, hoje você quer ouvir qualquer coisa mesmo, né? Você entra lá e escreve o nome da banda e tem. Eu tenho uma música no Spotify, minha banda tem uma música no Spotify.
Então, assim, hoje está muito fácil, hoje está tudo muito simples, né? É muito. E eu acho isso, por um lado, você não exercita não exercita essa necessidade de busca. Né? O que você quer, você já está ali e tal. Ou na minha época, você tinha que comprar revista, às vezes uma revista a Best Player, por exemplo, que é uma revista de contrabaixo, você encomendava ela, ela chegava com 30 dias. E era super caro, assim, tipo US$ 20 a revista. Então, Nossa, hoje está tudo muito fácil. pois é. Tá extremamente fácil. É curioso. É, eu ainda não entrevistei a Fundação Elétrica do Mauro Miller, porque meu professor, que era o orientador do projeto, tá nessa banda. Eu não quero briga. Eu não quero briga. Eu adoro o professor. Adoro, adoro, adoro. Não quero Não, tem briga. que levar. O Fundação Elétrica é bem legal. O Mauro Miller é um cara muito talentoso, né? Ele é muito talentoso. Ele é poeta, ele é ator, ele é escritor, radialista, apresentador. Ele é um cara. Ele tem o lado A do cérebro avantajado. Ele é um cara sensacional, além de ser um grande amigo. Mas na próxima segunda ele vai estar. Ah, que legal. Muito bem. É, é, eu gostei de bater um papo com você depois de tanto tempo. Puxa vida, foi assim um aprendizado. Mas me diga, é um conselho para quem quer ser jornalista e também para quem está se formando. Bem, o Qual meu você conselho, diria? ó, tem muita gente boa aqui, ó, o Ricardo Alcântara também, jornalista da melhor qualidade. Eu vi o outro Ricardo aqui também, Ricardo Nazari chegando. É, a minha dica é o seguinte, você tem que persistir, né? Persistir sempre. Porque se você desistir no primeiro não, esses dias eu vi uma palavra de um cara que ele falou o seguinte: cada não que você recebe te deixa mais perto do sim. Então, não Ah, então desista, já porque você tô vai receber. assim, sim, Então, é de isso aí, ó. tanto não que eu já levei. Mas é verdade, é verdade. E tem uma outra passagem na Bíblia que mostra uma mulher procurando sair do deserto. E ela fica andando, 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 andando para lá e para cá. E eu fui gravar lá no deserto. E quando eu cheguei lá, no deserto do Saara, eu falei, putz, como é verdade aquilo, né? Você não consegue visualizar 10 metros adiante. Às vezes você está do lado do oásis, assim, e nem sabe disso. Então, assim, ó, se você desistir, pode ser que a tua oportunidade aconteça na próxima entrevista. Pode ser que a tua oportunidade apareça alguém assistindo essa minha live hoje, né? Que eu estou sendo entrevistado. Ai, amém. Mas, assim, importante é você se qualificar cada dia mais, entendeu? Você, como eu disse, ter uma agenda boa e, na medida do possível, já fazer estágio. Se você tem ainda um período e meio, faça estágio. Nem que você pague o preço, e às vezes tem que pagar o preço, de não receber nada, né? Ah, eu quero fazer estágio de graça aqui na rádio, na TV, entendeu? Não tem problema. Mas isso te dá network, e te dá uma experiência de estar em um veículo de comunicação. Ó, agora entrou. Mozart Machado entrou. O Mozart é meu Hello. ídolo. Quero você aqui, Mozart. Manda uma O Mozart é mensagem. meu ídolo. O Mozart foi homenageado na Câmara de Vereadores na semana passada. Eu acompanhei, foi bem legal. Foi muito Foi bem legal. O legal. Mozart é um cara diferenciado, sabe? Ele é o nosso, a gente chamava ele lá de guru, ele é o nosso visagi, era, né? Nossa, eu já saí de lá 1 ano e meio e ainda me considero lá. Mas ele era o cara que, às vezes, você não chega todo dia feliz para trabalhar. E aí uma conversa com o Mozart já mudava a forma de você ver aquele dia e vamos para cima. Tá? Sensacional. Eu até, sim, uma vez eu mandei mensagem para ele falando. Eu, eu sei que para mim é difícil para conseguir chegar na TV. Mas quando eu estiver na TV, eu quero que você me vista. Porque, nossa, todo mundo bonito. E quero eu estar mais bonita. O Mozart é muito talentoso, mais do que isso, né? Ele é uma pessoa fantástica. Pois é. Continue do conselho que você dá para Você quer mais participantes. conselho?
Assim, ó, tem uma coisa que é bem importante, que é o seguinte: as pessoas são formadas, né, por referências. Então, você é, hoje, a referência de tudo aquilo que você viveu. Os livros que você leu, as festas que você foi, os foras que você tomou, as viagens que você fez, as músicas que você ouviu. Isso vai construindo você, né? Eu sou a construção de cada um desses dias que eu vivi. Então, é, é importante que a gente saiba apreciar essas coisas, absorver o que é bom, e aí, com certeza, no jornalismo você vai usar tudo isso. Às vezes é uma sacada diferente que você tem que ter, às vezes é não fazer a reportagem, às vezes é abraçar a vítima, às vezes não, às vezes você tem que chorar junto com a vítima, ou com a mãe de uma vítima, ou às vezes você tem que sorrir quando não tem que sorrir. Enfim, o jornalismo ele é muito sentimento também, né? Esse jornalismo que a gente faz, jornalismo popular ali. Então, essa questão de sentimento é o que faz do jornalismo popular ser esse sucesso que é principalmente a Rede Massa. Pois é. Ai, eu, eu sou tão teimosa, mas tão teimosa, que eu vou chegar na Rede Massa de um jeito ou do outro. Não vou chegar. Ah, isso aí. Vou chegar. Aqui eu sou teimosa. Desde a primeira vez que eu pisei lá. É aqui. Que Entendeu? legal. Sabe que tem muita gente que gosta disso, que tem se identifica com a Rede Massa. Tem os SBTistas, né? É quase uma religião aí. Pior que isso é verdade. Eu me tornei SBTista por causa das novelas mexicanas. Ó, a Dinéia falou aqui, ó, Também que é muito melhor do insista. que a Globo. Meu A Deus do céu. palavra é essa, ó, insista, 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 né? Ó, chegou aqui o meu amigo do Portal da Política, aqui, ó, pessoal do Portal da Política chegando aqui, um portal muito importante. Ele me segue também. Só Aí gente já boa. chama também para participar aqui, porque não é só É, jornalista que pode inspirar as pessoas. Quem tem é isso aí. ONG, quem é advogado, quem é médico, todo mundo pode inspirar alguma pessoa. Assim como você me Quem mais tá inspirou. chegando? Que bom. E fico muito feliz de ter inspirado você, viu? Fico feliz porque a gente busca isso, né? Esse reconhecimento. Muito legal. Obrigado. Eu que agradeço pelo papo de hoje. Nossa, foi uma honra imensa. E quem entrou na live e quiser participar, sim, por exemplo, que você falou do jornalista, eu falei do Isso mesmo. Moser, falei de um monte de gente aí, pode me mandar mensagem, vamos marcar o papo. Porque não é só jornalista que inspira, é todo mundo que É tem uma verdade. profissão legal inspira os outros. A gente precisa de inspiração Agradeço diária, né? imensamente. A gente precisa de inspiração diária. Eu dou uma palestra aí, já faz um tempo, e eu falo exatamente sobre isso. Não é todo dia que você acorda inspirado, que você acorda feliz da vida, né? Olha no espelho, eu sou um vencedor. Mas é insistir. Porque daqui a pouco já passa, e aí o dia vai. Se a gente fosse desistir em cada dia que a gente acorda sacudo, que acorda, sei lá, sem vontade, a gente não ia fazer nada da vida. Então a gente tem Pois que é. persistir e insistir todos os dias, né? Essa fica a palavra. Insistir, porque não é fácil. Não é Não fácil. é fácil. Então, eu agradeço por ter topado. Agradeço de novo por ter topado. Agradeço quem estava assistindo aqui. Quem assistiu foi muito importante. Muito, muito, muito mesmo. Porque faz esse quadro continuar. E nos vemos no próximo programa. Pessoas que inspiram. Eu já ia falar programa que inspira. Pessoas que inspiram. Isso aí. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Eu queria deixar só mais uma palavra. Para que as pessoas não comprem nada pronto. Não aceitem pesquisa. Não estou falando só de política, mas não aceitem essas pesquisas. Não, leiam, estudem, se preparem, fiscalizem. Porque, veja, durante muito tempo, as pessoas não analisavam quem eram seus candidatos. Chegava no dia da eleição,
o cara pegava o papelzinho na rua e falava, eu vou votar nesse aqui, sem saber quem ele é, de onde que ele veio, quais são as propostas. Entendeu? Hoje, eu como político, eu fico muito feliz quando alguém me fiscaliza. Me fiscalize. Venha conhecer meus projetos, venha conhecer o que eu tenho feito. As pessoas precisam entender que elas são responsáveis pelo Brasil que nós temos. Enquanto as pessoas ficarem só reclamando na rede social, ou falando assim, mas sei lá, vou dar um exemplo aqui, Globo é isso, Globo é aquilo. O controle remoto está na nossa mão. É a gente que muda de canal. Então, assim, está nas mãos de cada um de nós ser exigente, ser crítico. Tem gente que fala assim, eu nem ligo para a prefeitura porque o 156 não funciona. Quando você deixa de ligar, você deixa de passar o seu problema. Tem que ligar sempre. Tem que ligar todos os dias. Tem que reclamar todos os dias. É assim que se constrói as coisas. Né? Ó, chegou outro fera aqui, ó, o Nando, e chegou também o Jacomel, um brother lá de São José dos Pinhais. 2 caras sensacionais. E então, assim, ó, a ideia é exatamente essa. Vamos ser críticos, vamos exigir. O que você fez? Qual é a sua formação? Qual é a sua formação? O que você fez de bom? Por que você quer ser vereador? Por que você quer ser deputado? Tem muita gente que não consegue formar um raciocínio. Tem muita gente que vota no fulano do caldo de cana porque ele dá um chorinho. Entendeu? A gente não pode viver mais. Nós não temos mais tempo de voto de protesto. Nós temos que ser votos importantíssimos de gente que faz. Senão a gente vai ficar capengando mais um tempo, e mais um tempo, e mais um tempo. Então é isso. A minha mensagem final é essa. Sejam críticos. Nós precisamos de seres pensantes e críticos. Pois é, isso é verdade. Principalmente agora, né? O que acontece agora vai decidir o que vai ser lá pra frente. Exatamente. E eu fico tão feliz quando alguém fala assim, pô, Márcio, por que você votou assim? Vem cá que eu vou te explicar. Votei isso por causa disso. Você não precisa concordar, mas você tem que me cobrar. Entendeu? Quem sabe eu explicando, você entenda. E eu não tenho problema, eu respondo todo mundo, tá tudo certo. Então, é isso. De novo, agradeço. Valeu. Esse papo, por ter topado. De novo. Foi muito legal. E foi uma honra conversar com você depois de tanto tempo. Assim, então tá bom. Isso. Isso. Depois você me passa o contato. Eu vi que a Cris está aqui, outras pessoas estão aqui. Me passa o contato e eu vou te visitar aí, tá bom? Então, obrigado. Boa noite.